Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de arte. O tema da nossa aula hoje é o espaço, o lugar e o tempo. Eu vou dar um tempinho para você conseguir se organizar com os materiais, anotar a data e também o tema, certo? Vamos lá então. Muito bem, vamos dando sequência aqui. Lembro que a aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a relação da natureza com a arte, né? E nós primeiramente vimos dois gêneros tradicionais, né, dentro da história da pintura, que é a paisagem e a natureza morta. E depois nós vimos como a arte contemporânea começa a se apropriar da ideia, da expressão da natureza. Hoje a gente vai dar uma continuidade, de certo modo, ampliando um pouquinho aqui o tema, certo? Bom, vamos começar com essa definição aqui de arte ambiental. Eu vou ler ali com vocês, certo? O que é arte ambiental? Rever nossa relação com a natureza, propondo novas maneiras de coexistirmos com o nosso meio ambiente. Estuda a natureza e seus processos, ou nos educa sobre problemas ambientais. Obras de arte afetadas ou movidas pela natureza, vento, água, relâmpagos e até terremotos. Converte o meio ambiente na própria obra. Bem, aqui então são algumas definições da arte ambiental. Quando a gente vê ali que converte, né, o meio ambiente na própria obra, a gente vai pensar nessa passagem, nessa relação em que não é uma obra sobre a paisagem, né? Ela é uma obra na paisagem, certo? Então a gente viu também que lá na década de 70 se originou esse movimento conhecido como Land Art, né? Vimos aquela espiral, aquele cais em espiral. A gente já vai ver um pouquinho melhor também sobre esse artista, mas vamos retomar aqui. O que vocês observam aqui nessa imagem, então nós temos ali uma paisagem, né? Uma paisagem marinha, na praia, e ali temos uma intervenção. Então aqui um exemplo de arte ambiental. O nome do artista que fez essa obra é Martin Walters, tá? Então, lá na década de 60 e 70, um grupo de artistas começa a produzir, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, trabalhos usando esses elementos da natureza e intervindo nesses ambientes. A gente vê vários tipos de materiais sendo incorporados aos trabalhos, né? E normalmente materiais que a gente vê ali no próprio espaço. Aqui alguns exemplos: pedras, madeira, como varetas, galhos, né, de árvores, grama, casca de folhas, areia, água, sementes, só para citar alguns exemplos. Um detalhe interessante aqui nessa imagem, né, nós vamos ver que formas simples, como a espiral, são insistentemente repetidas. Há uma relação desse tipo de arte com o minimalismo, né, que foi um outro movimento também da metade ali do século, que usava elementos mínimos nos trabalhos. A Land Art, de certo modo, se relaciona com esse movimento, mas aqui a gente vê que se usa elementos ali dispostos na natureza. Também vamos pensar um pouco essa relação da fotografia com a arte ambiental. Porque o artista, ele produz naquele lugar, né? Como a arte ambiental, então, costuma ser feita para desaparecer ou se transformar com o tempo, ou projetada para um lugar específico, a fotografia é a forma primária de capturar permanentemente a arte ambiental. Então, quando o artista está ali no espaço que ele está criando o trabalho, o espectador ou tem que ir até aquele lugar para ver o trabalho, ou ele vai ver simplesmente fotografias, né, que vão aparecer, ou vídeos que vão aparecer daí nas instituições, como galerias, museus, tá? Hoje em dia também na internet.
aqui ainda sobre o Martin Walters, ele faz uma residência entre 2007 e 2009 nesse lugar, nessa praia, tá? E é por isso que a gente vai ver aqui esses trabalhos dele sendo feitos nesse lugar. Então ali a gente viu anteriormente algumas pedras parecidas com tijolos, né? Aqui já são pedras que estão quebradas, que ele vai recolhendo nesse ambiente, e ali ele organiza desse modo a criar aquela linha, né? Pensando que a linha é também um elemento formal, como a espiral é outra forma, né? E o artista vai lidar com esses elementos formais, a linha, a textura, a forma, para conseguir configurar ali o seu trabalho, intervindo na natureza dessa forma. Algumas conexões históricas, né? O porquê que surge a land art, a arte ambiental. Bom, em 1968, temos a primeira foto tirada da Terra, né? Então, tripulantes da Apollo fazem esse registro fotográfico de como é o nosso planeta. Então, percebemos como nós somos pequenos comparados ao universo, né? A Terra é só mais um ponto no universo. E aí essa preocupação que se volta para o nosso ambiente, para a preservação. Em 1970, por exemplo, os Estados Unidos comemoram o primeiro dia da Terra e criam em seguida a Agência de Proteção Ambiental, a EPA. Grupos anti-armas nucleares ajudaram a estimular um maior respeito pelo meio ambiente. Então essa preocupação com o meio ambiente, nessa degradação, tanto pela industrialização quanto pela guerra, armas nucleares, começa a se evidenciar principalmente a partir aqui da década de 70. E os artistas vão fazer essas conexões, né? Os artistas também vão trazer às vezes coisas que são do seu tempo, que estão vivenciando, e por isso que a gente vai ver essas manifestações. O Robert Smithson, né, que a gente já citou na aula anterior, aqui uma outra vista daquele trabalho dele, lembrando que essa obra tem 460 metros por mais de 4 metros de largura, e foi feita com a técnica da terraplanagem. Algumas máquinas e caminhões foram depositando esse cascalho até formar essa espiral, esse cais em forma de espiral. O artista nasceu em 1938, né, em Nova Jersey, e faleceu em 1973 no Texas. Ele faleceu precocemente em um acidente aéreo. O tema que ele quase sempre trabalha é a entropia. Entropia é uma palavra bem difícil, mas ali está o significado. É uma condição que está se movendo em direção ao equilíbrio gradual. Então aqui o Robert Smithson pensa em entropia enquanto essa busca do equilíbrio entre homem e natureza. Então ele vai explorar o equilíbrio dos opostos, a natureza versus a cultura, o espaço em relação ao tempo, o monumento em relação ao antimonumento e o lugar em relação ao não lugar. Então são coisas e questões sempre presentes no trabalho do Robert Smithson. Outra artista importante, a Nancy Holt, né? Além de ser esposa do Robert Smithson, ela tem logicamente a sua produção independente do ex-marido. Ela nasceu em 1938 em Massachusetts e faleceu em 2014 em Nova York. Ela era cineasta, fotógrafa, artista ambiental e criava seus earthworks, como uma frase ali que ela cita, né, literalmente vendo dispositivos, pontos fixos para rastrear as posições do Sol, da Terra e das estrelas. Aqui temos esse trabalho dela, feito em um parque, né? Enfim, o nome da obra é Dark Star Park. São esferas colocadas nesse espaço no ano de 1984 com um objetivo. Como a Nancy Holt trabalha com a ideia de passagem do tempo ou marcação de tempo, né, essa relação com relógios naturais, marcando posição do Sol, das estrelas, né, e da própria Terra, essa obra fala um pouquinho disso. Esse parque foi adquirido pelo William Ross em 1860, no dia 1º de agosto. Então aquelas esferas ali, elas têm uma função. Para além da função estética, elas, todo dia 1º de agosto, as sombras que delas se projetam acabam se alinhando. É quase que uma marcação desse tempo. Então, todo dia 1º de agosto, elas se alinham às 9h32 da manhã, fazendo referência à data de compra desse espaço, né? Então, essa era um pouco da pegada dela. O Martin Walters, como a gente já veio falando dele aqui, ele nasceu na Inglaterra em 1955 e ele fez a residência artística, como havíamos citado, nessa cidade, Spurn, em
2007 até 2009. Então, como é uma cidade de praia, ele vai ali, ele se apropria desses materiais e ele faz seus trabalhos ali, quase todos na praia. Então nós vemos que as esculturas que ele cria são normalmente em forma de totens ou espirais. Ele usa também pedras, conchas. Algumas vezes ele faz até com plásticos, né, esse material que acaba ficando na praia, e isso é uma crítica ao lixo que vai poluir os ambientes. Ele também faz desenhos na areia, como aquela espiral que a gente está vendo ali numa das imagens. Então esse é um pouco do trabalho de arte ambiental do Martin Walters. Ele trabalha também com outras linguagens, a instalação, mas ele também é bem conhecido por esse tipo de trabalho. Um outro trabalho bem conhecido, né, que normalmente se faz referência quando se fala de arte ambiental, é esse do Walter de Maria. O Walter de Maria nasceu nos Estados Unidos, em Nova York. Ele viveu entre 1935 e 2013. Ali nós vemos um campo e alguns raios. E em que consiste o trabalho desse artista? Aqui, lógico, é só uma fotografia registrando o trabalho. Sempre a gente tem que lembrar disso, né? O trabalho em si só está naquele lugar mesmo. São 400 postes de aço inoxidável. Eles funcionam como para-raios, né? Então, por isso, eles acabam atraindo os raios. Ali nesse campo, nesse lugar, há uma incidência grande de tempestades com raios. Então, pensando nisso, o Walter de Maria vai instalar esses postes. E quando você tem uma tempestade, você tem inúmeras descargas aqui de raios, né, elétricas passando por esses postes. E aí você tem esses registros belíssimos, como essa fotografia que nós estamos vendo aqui. O nome é o Campo Iluminado. O Andy Goldsworth foi aquele artista que nós terminamos a aula anterior vendo, né? Então ele também vai produzir essa arte ambiental, ele também é escultor, fotógrafo e ambientalista. Lembrando aqui do trabalho dele, que ele é daquele artista que critica qualquer intervenção que vai prejudicar o ambiente. Então ele vai usar só os elementos que estão ali dispostos. Então a gente vê aqui que ele tem um trabalho muito bom com a cor também, né, além da forma. Então não são só esculturas, é quase que pinturas no ambiente. Aqui novamente uma alusão às espirais, contorno das formas naturais, né, ele vai às vezes cavar em gelo ou na própria terra e vai dando forma ali às suas esculturas, seus desenhos, e por que não pensar também em suas pinturas aqui no espaço. Bem, vimos bastante manifestação aqui, chegou a hora da gente fazer alguma coisinha, né? Então eu vou propor aqui a nossa primeira atividade. Se na sua casa aí você tem um jardim, um quintal que você possa explorar, e tem aqui, de repente, árvores, folhas, pedras, essas coisas, você vai agora se organizar e vai explorar esses materiais a fim de tentar criar sua escultura aqui, como esses artistas fazem, né? Você vai usar o que você tiver ali disponível. De repente, grama, pedras, galhos, o que tiver. Você vai tentar criar uma forma. Se você não tem essa opção, de repente você mora num apartamento, num lugar fechado e não tem como explorar esse ambiente, eu vou te dar uma segunda opção. O artista Vitor Nunes, que é um artista contemporâneo, ele faz postagens no Instagram com coisas que ele encontra naquele dia e ele faz ali um desenho a partir daquela coisa encontrada, coisas do cotidiano. Então ele usa comida e às vezes até outros objetos. Nós vemos aqui uma série de imagens, né? Ali a primeira com pipoca, a segunda com laranja, o abacate, e ele vai pegar esse material e vai fazer ali um trabalho efêmero, né? Um trabalho para aquele momento. Então, se você tem a opção número 1, você pode fazer a número 1. Se você não tem a opção número 1, você pode fazer essa número 2 aqui. Eu vou dar um tempo para você explorar e tentar realizar a atividade. Vamos lá.
Muito bem, espero que você tenha conseguido, né, fazer uma ou outra proposta. O ideal é fotografar, porque como esse trabalho ele é efêmero, ele vai acabar se perdendo, certo? Continuando aqui, falando agora um pouquinho sobre o ambientalismo, né? Então, aquela crítica que a gente falou, vamos definir alguns pontos aqui do ambientalismo, né, desse movimento. Então, a preocupação com problemas ambientais, como a poluição, a preservação do habitat natural dos animais, aquecimento global, doenças, espécies ameaçadas de extinção e tecnologias que são prejudiciais ao meio ambiente, essas são os primeiros pontos aqui da ideia do ambientalismo na arte. Nem toda arte ambiental é ecologicamente correta ou carrega uma mensagem ambientalista. Algumas obras ambientais realmente prejudicam o meio ambiente circundante ou prejudicam o habitat de animais, plantas e outros organismos nativos. Então aqui só fazendo essa distinção. Nem toda arte ambiental tem uma preocupação com o meio ambiente, às vezes não é essa a questão, né? E nem todo artista ambiental também vai estar engajado na causa.
Nós vamos ver aqui agora, por exemplo, essa dupla de artistas, era um casal, o Cristo e a Jean-Claude, que faziam grandes monumentos, grandes intervenções no ambiente, né, a partir dessa alteração da paisagem com tecidos e outros materiais, que nem sempre a preocupação deles era o meio ambiente, inclusive sofriam bastante críticas. Aqui a gente está vendo o Valley Curtain, no Colorado, nos Estados Unidos, e essa instalação ficou entre 1970 e 1972. Então ali ele faz um corte na paisagem, nesse vale, né? Essa obra nem é tão prejudicial. Tem outras deles que sim vão ter um impacto muito maior. Por exemplo, algumas que eles circundam algumas ilhas com tecido. E isso vai causar, logicamente, um impacto ali naquele lugar, naquela lagoa, enfim, no lago, que eles fazem a instalação. Então a gente não está tratando o juízo de valor, o que é melhor ser uma arte ambientalista ou a arte ambiental, né, é ruim quando pratica o meio ambiente, de certa forma é ruim, mas daí em termos do trabalho em si, da forma e essas coisas, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Bom, a ecoarte, que aí vai surgir a partir da arte ambiental, que é um movimento mais específico, vai sim se preocupar com problemas ambientais. Então a ecoarte é uma forma de arte contemporânea de arte ambiental. Os ecologistas se esforçam para melhorar o meio ambiente, ou conscientizar outras pessoas sobre as preocupações ambientais por meio de suas obras, e tentam usar materiais sustentáveis ou reciclados em seu trabalho. Aqui, por exemplo, o trabalho da Betsy Damon, de 1999. É feito numa cidade da China, é um parque que tem esculturas que vão fazer esse reaproveitamento da água, e vão utilizar a água. Então as esculturas atuam como parte de um sistema de filtragem que canaliza a água por todo o parque. Outro exemplo, esse trabalho da Jean Townsley, é uma escultura em que 20 voluntários trabalharam por 4 dias formando tubos de papel, né, que eles se apropriaram, se não me engano, de empresas, são rolos de papel que tinham ali dados, contas, enfim, e eles fazem essa escultura gigante ali com 9.375 rolos de papel. Também uma crítica aí ao consumo do papel, né, a degradação que ele traz à natureza e ao meio ambiente. É curioso aqui que essa obra está numa galeria, num museu aqui, né? Ela não está necessariamente na paisagem ou na natureza. Um outro artista, o Franz Krajberg, ele é um artista polonês. Ele nasce na Polônia em 1921 e vem para o Brasil em 1948. E do Brasil ele não sai mais. Ele morou aqui no estado do Paraná. Então alguns trabalhos dele são inspirados na nossa paisagem, na nossa floresta, né? Depois ele mora no Rio de Janeiro, mas ainda assim ele continua produzindo, fazendo referências ao estado do Paraná. E ele é um artista que se engaja nesse movimento de ecoarte, de certo modo. Alguns dos seus trabalhos vão trazer críticas às queimadas, né, a essa degradação da natureza. Então ele se apropria de cascas de árvores, às vezes queimadas, ou troncos, faz uma intervenção e coloca novamente ali no espaço natural. A efemeridade é outra característica desses trabalhos da arte ambiental que temos visto até aqui, né? O que é a efemeridade? Então, efêmero é aquilo que é passageiro, aquilo que é temporário ou aquilo que é transitório, aquilo que não dura muito tempo. Então, são obras de arte efêmera incorporam um estado de transformação física. Então, são coisas que se degradam. Se você trabalha com comida, por exemplo, logicamente ela vai degradar, ela vai estragar, né? Às vezes os artistas trabalham com gelo, a gente já vai ver um exemplo, né? Ou outros materiais que eles acabam se perdendo. Mesmo aqueles trabalhos que são mais duradouros, eles sofrem a intervenção do tempo ali, a ação do tempo, né? Se você faz ali com pedras, eles duram mais. Ou se você faz com folhas de árvore, ou pétalas de flores, elas acabam sendo muito menos duradouras, né? O que vai ficar é apenas o registro dessas obras. Bem, o trabalho acontece no tempo, nessa transitoriedade de estados. Então o trabalho vai falar normalmente dessa transição de um estado inicial até o estado final da obra ali. Por exemplo, a Nélia Azevedo. Essa artista ela trabalha com pequenas esculturas de gelo. O nome dessa obra é Monumento Mínimo. Então, monumento a gente sabe que são normalmente esculturas
muito grandes, né, que compõem aí as cidades, fazem parte da arte pública, e ela trabalha o oposto disso. Então, o monumento mínimo é o contrário de um monumento que é uma coisa muito grande. Até o material, um monumento é feito para durar muito tempo. São materiais duradouros, como a pedra, né, o concreto e outras coisas assim. Ela usa aqui gelo, que é uma coisa que se perde rapidamente. Então, na imagem ali, nós vemos uma pequena escultura de gelo. E aí, logicamente, ela vai derreter no espaço. Ela começa a trabalhar com o tema lá em 1999, a partir de esculturas que ela faz mesmo, em ferro fundido e outros materiais. Isso vai dar ideia para ela, e a partir de 2005, ela começa a trabalhar com essas esculturas de gelo. E ela vai fazer essas intervenções em cidades como essa que a gente tem aqui. Inclusive, ela fez aqui em Curitiba, na Praça Santos Andrade. Então, na escadaria da Universidade Federal, ela colocou muitas dessas esculturinhas de gelo e vão durar ali uma meia hora e depois vai se perder o trabalho, né? Fica o registro fotográfico ou a sensação de quem pôde ali ver de perto o trabalho, mas não passa disso, né? Porque o trabalho mesmo já não existe mais. E isso nos leva a pensar sobre a ideia da fragilidade. A artista, inclusive, coloca algumas outras questões, como que a gente pense sobre essa relação com o tempo, como o tempo é passageiro, né, e essa relação entre vida e morte, que todos nós vamos morrer querendo ou não. Outra artista que trabalha com coisas efêmeras, mas aqui é quase um processo contrário, ela tenta fazer essas coisas permanecerem no tempo, é a Brígida Baltar. Então ela realiza algumas ações coletando e capturando coisas que são efêmeras e tentando deixá-las permanentes, né? Então, a artista realiza ações, registra em fotografias e em curtos filmes silenciosos. No projeto Umidades, desenvolvido entre 1994 e 2001, coleta, em recipientes de vidro, elementos naturais, transitórios e efêmeros, como a neblina, o carvalho e a maresia, em excursões que realiza, por exemplo, a Serra das Araras ou a Serra dos Órgãos do Rio de Janeiro. Então aqui o exemplo, ali a artista bem pequenininha, perdida na paisagem, né? Vocês veem ela ali na neblina, então ela está coletando essa neblina e ela vai criar uma série. Esse trabalho é um trabalho em progresso, né? Porque ele leva algum tempo para ser feito. Outro exemplo de arte efêmera, também um trabalho em progresso, são as polaroids invisíveis do artista Tom Lisboa. O Tom Lisboa nasceu em Goiânia, né, e ele mora em Curitiba desde 1987. Em 2005 ele faz esse trabalho intitulado Polaroids Invisíveis, que são polaroids conceituais, de papel sulfite amarelo. Bom, a Polaroid é uma fotografia rápida, né, ela tem essa característica, então ela é instantânea. Diferente daquelas fotografias que levavam tempo para revelação, a máquina já fazia a fotografia e já imprimia em seguida. Só que por serem fixados com fita crepe, a duração dessas obras no espaço urbano é efêmera. A gente já vai entender melhor isso. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos o espaço em que o Tom instalou essas obras. Então, trata-se ali da Praça Santos Andrade também, na rua Alfredo Bufrem. Então, nos pontos de ônibus que ele tem, ele colocou algumas dessas polaroids invisíveis, como essa que a gente vê aqui na imagem. O que diz ali no papel amarelo? Diz assim: atrás de você, do outro lado da rua, na parte inferior do prédio bege, ao registro da silhueta de uma casa que foi demolida. Na ocasião, eu tive a oportunidade de passar por esse lugar e ver uma dessas polaroids, e a sensação é imediata. Quando você lê ali o cartaz que está no papel, automaticamente você vai olhar ao seu redor. Você vai buscar entender o que está ali escrito. Então, por isso que a Polaroid aqui do Tom é uma fotografia sem máquina fotográfica. Ele substitui a imagem pelo texto e ele faz com que a gente se esforce para observar as coisas, né? Para a gente gastar e demandar um tempo nessa paisagem. Lógico que é um recorte, assim como a fotografia, mas ajuda a gente a observar aquilo que está no nosso entorno. Mais uma atividade então, mais uma proposta. Eu vou te convidar a
com toda, né, essa ideia que a gente discutiu aqui, desde a ideia de paisagem, lá no nosso primeiro exercício da aula anterior, que você foi até a vista da sua janela e tentou desenhar a sua paisagem, a gente vai repetir quase o mesmo procedimento, só que agora você vai fazer uma Polaroid invisível. Você pode escolher uma vista, né, de alguma paisagem que você queira, e você vai tentar narrar, descrever os elementos que ali compõem. Como o Tom fez, né, anteriormente aqui, descrevendo quais elementos estão ali, para que a pessoa consiga criar uma imagem mental dessa descrição. Vou pedir ainda que você escreva isso, né? Tente deixar isso bem destacado e cole num lugar onde as pessoas aí na sua casa transitam, para que elas mesmas possam observar. Você não vai, inclusive, nem contar para ninguém, tá bom? Só para quem passa por ali, olhar, observar e tentar enxergar essa paisagem que você criou, essa Polaroid invisível que você criou. Vou dar um tempo aqui para você realizar a atividade.
Então é isso, gente. Sei que a aula teve bastante conteúdo, né? Bem complexo os conteúdos. Espero que minimamente a gente consiga entender e ter visto e ampliado essas nossas ideias, né? De como a arte aborda questões como o meio ambiente, né? A preservação desse meio ambiente. Então essas propostas foram pensadas a partir disso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Por hoje é isso e até logo.